Deixei meu bebê na porta de um convento. 50 anos depois, ele me encontrou. Isso não é uma metáfora, nem exagero. É a verdade crua, que grita em mim todos os dias, mesmo depois de meio século tentando esquecer. Eu não queria fazer isso. Meu coração de mãe gritava, implorava, se debatia no meu peito como um passarinho preso num quarto escuro. Mas a vida não me deu escolha. Eu era só uma garota, assustada, sozinha, rejeitada pela própria família. Meu pai dizia que o que crescia dentro de mim era pecado. Minha mãe chorava escondida, mas nunca me defendeu. E o pai do bebê? Esse fingiu que nem sabia meu nome. Na madrugada mais fria do ano, tremendo mais de culpa do que de frio, caminhei até o portão do convento das Irmãs Carmelitas. Enrolei meu filho num cobertor azul claro. Deixei uma correntinha com meu nome no pulso dele. E rezei com toda a força que ele fosse amado. Não tive coragem de bater. Saí correndo. Nunca olhei para trás. A culpa me seguiu como sombra. Me casei, tive mais filhos, mas aquele bebê nunca saiu de mim. Até que numa tarde nublada, há poucos meses, alguém bateu na minha porta. Era um homem de olhos claros. Tinha o mesmo tom dos meus. E do nada ele disse: "A senhora é Maria Antônia dos Santos? Eu sou o filho que a senhora deixou no convento." E o que aconteceu depois? Nem os romances mais intensos conseguiriam prever. Porque o que ele revelou naquela tarde mudou tudo que eu acreditava sobre aquele abandono. A verdade não é o que você imagina. E no fim, você vai entender por que eu chorei tanto. Mas não foi só de tristeza. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Deixa o like se você também acredita que toda história merece ser ouvida. E que nenhuma mãe esquece um filho. Meu nome é Maria Antônia dos Santos. E antes de ser avó, mãe ou esposa, eu fui uma menina quebrada. Cresci no interior de Minas Gerais, numa casinha de madeira com telhado de zinco que estalava a cada ventania. Meu pai, seu Joaquim, era do tipo que falava pouco e batia muito. Já minha mãe, Dona Áurea, parecia viver sempre com os olhos baixos, como se pedir perdão pelo que nem era culpa dela tivesse virado um hábito. Éramos em 7 irmãos, mas só eu era a menina. E talvez por isso, o peso caiu sempre mais forte, sobre meus ombros. Enquanto meus irmãos podiam correr livres pelos pastos, eu era obrigada a costurar, limpar e calar a boca. "Moça direita não responde", dizia minha mãe. E eu obedecia. Mas foi exatamente esse silêncio que me destruiu. Eu tinha 17 anos quando conheci o Júlio. Ele era novo na cidade. Filho de um caminhoneiro que vivia mais na estrada do que em casa. Júlio tinha um jeito de sorrir que fazia a gente esquecer do mundo. E eu, que nunca soube o que era carinho, me agarrei àquele brilho como se fosse minha salvação. No começo eram só conversas na feira, olhares trocados na missa. Depois vieram os bilhetes escondidos nos livros da biblioteca, os encontros às escondidas atrás da venda do seu tião. Júlio dizia que me amava, que ia me tirar daquela casa, que eu era diferente. E eu acreditei, porque queria desesperadamente que fosse verdade. Mas a verdade veio de outro jeito, com enjoo, tontura e um atraso que se esticava como um fio prestes a arrebentar. Quando descobri que estava grávida, fui tomada por um medo que não consigo descrever. Contei para ele tremendo, achando que ele me abraçaria e diria que tudo ia ficar bem. Mas Júlio só empalideceu. Disse que não podia ser dele, que eu devia estar confundida. E depois, sumiu. Como se nunca tivesse existido. Quando meu pai descobriu, o quebrou todos os meus pertences com um machado. Disse que eu tinha envergonhado a família. Tentou me obrigar a tomar chá de coisa que nem nome tinha. E quando me recusei, mandou-me trancarem no quarto dos fundos, onde só havia um colchão velho e um balde. Fiquei ali por semanas. Sozinha. Com fome. Grávida. Minha mãe entrava às escondidas. Me dava pedaços de pão e punha a mão na minha barriga em silêncio. Uma vez, com os olhos marejados, ela sussurrou: "Ele não queria você." Mas eu queria.
E foi essa frase que me fez resistir. Mesmo no escuro. Mesmo com dor. Mesmo ouvindo meu pai dizer que eu era uma desgraça. Eu resisti. Quando entrei, em trabalho de parto, gritei tão alto que os vizinhos ouviram. Mas ninguém apareceu. Só minha mãe. Ela mesma cortou o cordão com uma faca de cozinha. E ali, nos seus braços, meu filho nasceu. Tão pequeno. Tão perfeito. Tão meu. Nos primeiros dias eu escondia ele num cesto forrado de panos, com medo de que meu pai fizesse alguma loucura. Até que numa manhã, entre gritos e ameaças, ele entrou no quarto e gritou que ia acabar com aquilo. Foi minha mãe quem impediu. Mas naquela noite, ela se ajoelhou aos meus pés e disse: "Você tem que tirar ele daqui, antes que seu pai faça alguma coisa que a gente se arrependa." Eu chorei. Supliquei. Disse que não podia. Mas ela já tinha decidido. Foi ela quem me falou do convento. Das irmãs que criavam órfãos. Que davam um nome, um teto, um futuro. Melhor ele crescer em paz do que morrer no berço. Ela disse com a voz trêmula. Na madrugada seguinte, saímos pelas ruas de terra batida. O vento cortava o rosto. Eu tremia. Carregava meu filho como se meus braços fossem extensão do meu peito. Enrolado num cobertor azul e com a correntinha de prata no pulso. Única lembrança do que eu fui um dia. Eu o deixei ali, diante do portão de ferro do convento. Deitei ele com cuidado numa cesta, beijei sua testa e corri. Porque se eu ficasse mais um segundo, não teria forças para ir embora. Nos anos seguintes, tentei fingir que aquilo nunca aconteceu. Me mudei da cidade. Casei com um homem bom, o Francisco, que sabia do meu passado, mas nunca tocou no assunto. Tivemos 2 filhos. Depois vieram os netos. Eu ria nas festas. Fazia bolos de fubá. Contava histórias da roça. Mas à noite, chorava em silêncio. Toda vez que via uma criança de olhos claros, meu coração doía. Será que é ele? Será que está bem? Será que me odeia? Não havia um 25 de dezembro em que eu não olhasse para o céu e pedisse a Deus, só uma vez, que ele me deixasse ver meu filho de novo. Mas a vida foi passando. E eu, já com o rosto enrugado e os cabelos prateados, comecei a aceitar que isso nunca aconteceria. Até que numa terça-feira qualquer, bati os olhos num envelope estranho na minha caixa de correio. Dentro havia uma folha dobrada e uma cópia de certidão de nascimento. O nome do pai estava em branco. O da mãe? Maria Antônia dos Santos. Quase desmaiei. Não tinha remetente. Só um bilhete curto. Podemos conversar? Naquela noite, dormi abraçada àquela certidão. E foi só 3 dias depois que ele apareceu. Um homem alto, de olhar firme, com olhos idênticos aos meus. Quando ele disse quem era, minhas pernas falharam. Mas o que ele revelou a seguir, sobre a vida que teve, sobre quem o criou e sobre o que ele descobriu por conta própria. Isso foi só o começo do verdadeiro segredo que eu carreguei por 50 anos sem saber. Ele estava ali, na minha frente. O menino que deixei há 50 anos na porta de um convento agora era um homem feito. As mãos dele tremiam, mas os olhos... Aqueles olhos tinham algo que me desarmou completamente. Dor e força no mesmo olhar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Acho que nenhum dos dois sabia o que dizer. Até que ele falou: "Eu me chamo Samuel." Esse foi o nome que me deram. Meu coração deu um salto. Samuel. Um nome forte, bíblico. Caía como uma bênção depois de tantos anos de culpa. Ele me entregou uma pasta. Dentro estavam documentos, fotos antigas, recortes de jornais e algo que me fez estremecer. Uma cópia da mesma correntinha que deixei no pulso dele naquela madrugada. Mas agora, junto dela havia uma outra corrente. Fina, dourada, com um pingente em forma de cruz e uma inscrição minúscula. Para Samuel, com amor, irmã Clara. Ele percebeu meu olhar fixo e explicou. Eu fui criado pelas freiras até os 8 anos. A irmã Clara me tratava como um filho. Quando adoecia,
Ela era quem passava a noite ao meu lado. Me contava histórias antes de dormir. Me ensinou a ler, a escrever, a orar. Eu achava que ela era minha mãe de verdade. Até que um dia, sem me avisar, ela desapareceu. A palavra desapareceu me cortou como navalha. Samuel fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Disseram que ela foi transferida para outro convento. Só que anos depois, eu descobri a verdade. Ele tirou um recorte de jornal da pasta. Era uma nota antiga, amarelada, com a manchete: corpo de freira encontrado em poço abandonado nas terras do convento Santa Luzia. Irmã Clara havia sido declarada desaparecida por quase um ano, até que encontraram seu corpo. A notícia dizia que a polícia nunca identificou o culpado. Foi tratada como mais uma morte acidental. Mas Samuel balançou a cabeça e a tensão em sua voz cresceu. Não foi acidente. Eu descobri que ela estava investigando casos de adoção irregular dentro do convento. Crianças que eram entregues a famílias em troca de doações generosas. Ela se recusou a participar e dias depois sumiu. Minha cabeça girava. Aquele lugar, que eu acreditava ser um refúgio seguro, escondia um passado muito mais sombrio. Eu comecei a entender o que ele estava insinuando. Samuel fechou a pasta com cuidado e olhou nos meus olhos. Eu fui adotado aos 9 anos por uma família do Rio. Não por caridade. Eles estavam comprando um filho. Me criaram com rigidez, como se eu devesse ser grato todo dia por estar ali. Nunca me disseram nada sobre meu passado. Mas aos 23 anos, quando minha mãe adotiva morreu, encontrei um envelope com uma cópia do meu processo de entrada no convento. E uma foto. Uma foto sua. Meu corpo gelou. Ele puxou do bolso uma imagem em preto e branco. Era uma foto antiga, borrada pelo tempo, mas ainda nítida o suficiente para reconhecer meu rosto jovem. Aquela foto. Eu nunca soube que existia. Essa foto estava presa a um papel, escrito à mão. Se algum dia ele quiser saber a verdade, comece por ela. Clara! As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. Meu coração, tão habituado ao silêncio, gritava. Samuel continuou. Passei anos investigando. Fui atrás de arquivos, histórias antigas, relatos de outras crianças. Descobri que mais de 20 bebês passaram por lá e desapareceram nos mesmos padrões. Irmã Clara estava tentando protegê-los. E você? Você foi a única mãe que deixou uma identificação. A correntinha. Foi assim que te encontrei. Ele me segurou pelas mãos. As dele estavam frias, mas firmes. Eu não vim aqui para te culpar. Eu vim para entender. E para te dizer que eu te perdoo. Naquele momento, o tempo parou. Toda a dor, toda a vergonha, todos os anos de silêncio pareceram se dissolver em um só abraço. Um abraço que levou 50 anos para acontecer. Eu soluçava como uma criança. E ele chorava comigo. Mas a história não terminava ali. Samuel não havia vindo só para fechar feridas. Ele havia descoberto algo a mais. Algo que ainda pulsava nos porões daquela história. Ele me mostrou um dossiê que montou com a ajuda de um jornalista. Tinha nomes, datas, registros de transferências bancárias feitas para o convento por casais generosos. E entre esses nomes, um me fez perder o fôlego. Júlio Martins. Ele disse. Foi um dos doadores. Fez uma transferência generosa em 1973. Meses depois, desapareceu da cidade. Hoje vive em São Paulo, dono de uma empresa de transporte. Usa outro sobrenome. Mas é ele. O mundo desabou dentro de mim. Júlio. O pai que me abandonou. Que fingiu que eu não existia. Ele sabia. Ele sabia do filho. E de alguma forma estava envolvido naquela teia. Samuel observava minha reação com respeito. Não exigia nada. Mas eu sabia que havia algo que ele precisava. Justiça. Verdade. Paz. Decidimos ir até São Paulo. Era uma viagem longa, pesada. Mas eu precisava encarar. Quando chegamos, batemos à porta de um sobrado elegante. Quem abriu foi uma mulher loira, de olhos frios.
a atual esposa de Júlio. Dissemos apenas que queríamos conversar com ele. Quando Júlio apareceu, o tempo pareceu congelar. Estava mais velho, é claro. Mas o olhar era o mesmo. Arrogante. Confiante. Até ver Samuel. E então, empalideceu. Eu, com a voz trêmula, disse apenas: "Esse é seu filho. Aquele que você fingiu não ser seu. Aquele que você ajudou a sumir." Júlio tentou negar. Mas Samuel foi direto. Entregou a ele uma cópia dos documentos. E então disse: "Não quero seu dinheiro. Não quero seu nome. Quero apenas que você saiba que a verdade sempre encontra o caminho de volta." Júlio tentou nos expulsar, mas já era tarde. Havíamos dito o que precisava ser dito. Na saída, Samuel me abraçou forte e disse: "Eu tenho minha mãe agora. O resto é só passado." E, nesse momento, algo dentro de mim se reconstruiu. Eu deixei aquele bebê no convento achando que o estava condenando. Mas agora entendo que, mesmo nos caminhos mais tortos, o amor encontra um jeito de florescer. Samuel não só sobreviveu. Ele se tornou um homem de coragem, de dignidade, de luz. E eu pude finalmente respirar em paz. Ele estava ali, na minha frente. O menino que deixei há 50 anos na porta de um convento agora era um homem feito. As mãos dele tremiam, mas os olhos... Aqueles olhos tinham algo que me desarmou completamente. Dor e força no mesmo olhar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Acho que nenhum dos dois sabia o que dizer. Até que ele falou: "Eu me chamo Samuel." Esse foi o nome que me deram. Meu coração deu um salto. Samuel. Um nome forte, bíblico. Caía como uma bênção depois de tantos anos de culpa. Ele me entregou uma pasta. Dentro estavam documentos, fotos antigas, recortes de jornais. E algo que me fez estremecer. Uma cópia da mesma correntinha que deixei no pulso dele naquela madrugada. Mas agora, junto dela havia uma outra corrente. Fina, dourada, com um pingente em forma de cruz e uma inscrição minúscula. "Para Samuel, com amor, irmã Clara." Ele percebeu meu olhar fixo e explicou: "Eu fui criado pelas freiras até os 8 anos. A irmã Clara me tratava como um filho. Quando adoecia, ela era quem passava a noite ao meu lado. Me contava histórias antes de dormir. Me ensinou a ler, a escrever, a orar. Eu achava que ela era minha mãe de verdade. Até que um dia, sem me avisar, ela desapareceu." Palavra desapareceu me cortou como navalha. Samuel fez uma pausa, respirou fundo e continuou. "Disseram que ela foi transferida para outro convento. Só que anos depois, eu descobri a verdade. Ele tirou um recorte de jornal da pasta. Era uma nota antiga, amarelada, com a manchete: Corpo de freira encontrado em poço abandonado nas terras do convento Santa Luzia. Irmã Clara havia sido declarada desaparecida por quase um ano, até que encontraram seu corpo. A notícia dizia que a polícia nunca identificou o culpado. Foi tratada como mais uma morte acidental." Mas Samuel balançou a cabeça. E a tensão em sua voz cresceu. "Não foi acidente. Eu descobri que ela estava investigando casos de adoção irregular dentro do convento. Crianças que eram entregues a famílias em troca de doações generosas. Ela se recusou a participar. E dias depois sumiu." Minha cabeça girava. Aquele lugar, que eu acreditava ser um refúgio seguro, escondia um passado muito mais sombrio. Eu comecei a entender o que ele estava insinuando. Samuel fechou a pasta com cuidado e olhou nos meus olhos. "Eu fui adotado aos 9 anos por uma família do Rio. Não por caridade. Eles estavam comprando um filho. Me criaram com rigidez. Como se eu devesse ser grato todo dia por estar ali. Nunca me disseram nada sobre o meu passado. Mas, aos 23 anos, quando minha mãe adotiva morreu, encontrei um envelope com uma cópia do meu processo de entrada no convento. E uma foto. Uma foto sua. Meu corpo gelou. Ele puxou do bolso uma imagem em preto e branco. Era uma foto antiga, borrada pelo tempo, mas ainda nítida o suficiente para reconhecer meu rosto jovem. Aquela foto, eu nunca soube que existia.
Essa foto estava presa a um papel, escrito à mão. Se algum dia ele quiser saber a verdade, comece por ela. Clara. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. Meu coração, tão habituado ao silêncio, gritava. Samuel continuou. Passei anos investigando. Fui atrás de arquivos, histórias antigas, relatos de outras crianças. Descobri que mais de 20 bebês passaram por lá e desapareceram nos mesmos padrões. Irmã Clara estava tentando protegê-los. E você? Você foi a única mãe que deixou uma identificação. A correntinha. Foi assim que te encontrei. Ele me segurou pelas mãos. As dele estavam frias, mas firmes. Eu não vim aqui para te culpar. Eu vim para entender. E para te dizer que eu te perdoo. Naquele momento, e o tempo parou. Toda a dor, toda a vergonha, todos os anos de silêncio pareceram se dissolver em um só abraço. Um abraço que levou 50 anos para acontecer. Eu soluçava como uma criança. E ele chorava comigo. Mas a história não terminava ali. Samuel não havia vindo só para fechar feridas. Ele havia descoberto algo a mais. Algo que ainda pulsava nos porões daquela história. Ele me mostrou um dossiê que montou com a ajuda de um jornalista. Tinha nomes, datas, registros de transferências bancárias feitas para o convento por casais generosos. E entre esses nomes, um me fez perder o fôlego. Júlio Martins, ele disse. Foi um dos doadores. Fez uma transferência generosa em 1973. Meses depois, desapareceu da cidade. Hoje vive em São Paulo, dono de uma empresa de transporte. Usa outro sobrenome, mas é ele. O mundo desabou dentro de mim. Júlio, o pai que me abandonou, que fingiu que eu não existia. Ele sabia do filho. E de alguma forma estava envolvido naquela teia. Samuel observava minha reação com respeito. Não exigia nada. Mas eu sabia que havia algo que ele precisava. Justiça, verdade, paz. Decidimos ir até São Paulo. Era uma viagem longa, pesada. Mas eu precisava encarar. Quando chegamos, batemos à porta de um sobrado elegante. Quem abriu foi uma mulher loira, de olhos frios. A atual esposa de Júlio. Dissemos apenas que queríamos conversar com ele. Quando Júlio apareceu, o tempo pareceu congelar. Estava mais velho, é claro, mas o olhar era o mesmo. Arrogante, confiante, até ver Samuel. E então, empalideceu. Eu, com a voz trêmula, disse apenas: esse é seu filho, aquele que você fingiu não ser seu. Aquele que você ajudou a assumir. Júlio tentou negar. Mas Samuel foi direto. Entregou a ele uma cópia dos documentos. E então disse: não quero seu dinheiro. Não quero seu nome. Quero apenas que você saiba que a verdade sempre encontra o caminho de volta. Júlio tentou nos expulsar. Mas já era tarde. Havíamos dito o que precisava ser dito. Na saída, Samuel me abraçou forte e disse: eu tenho minha mãe agora. O resto é só passado. E nesse momento, algo dentro de mim se reconstruiu. Eu deixei aquele bebê no convento achando que o estava condenando. Mas agora entendo que, mesmo nos caminhos mais tortos, o amor encontra um jeito de florescer. Samuel não só sobreviveu. Ele se tornou um homem de coragem, de dignidade, de luz. E eu pude finalmente respirar em paz. As semanas seguintes passaram, como se o tempo tivesse finalmente aprendido a me respeitar. Não me cobrava pressa, não me lembrava de cada erro. Pela primeira vez em décadas, eu acordava com o coração leve. Eu e Samuel começamos a nos ver com frequência. Ele vinha até minha casa aos domingos. Me trazia livros, flores, comida e histórias. Eu ria com ele como não ria há anos. Era estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Como se o que sempre faltou em mim agora estivesse, aos poucos, voltando ao lugar. Mas eu sabia que ainda havia algo pendente. Algo que nem mesmo Samuel parecia perceber. Aquela foto.
Aquela maldita foto que ele me mostrou no dia em que nos reencontramos. A imagem do meu rosto preso ao processo de entrada dele no convento. Aquilo nunca foi tirado por mim. Nunca permiti que ninguém me fotografasse naquela época. Eu sabia que qualquer vestígio poderia ser usado contra mim. E Clara... Bem, Clara sabia disso também. Foi então que me perguntei: quem tirou aquela foto? E mais, como ela foi parar nas mãos de Clara? Durante dias tentei afastar esse pensamento. Convencer a mim mesma de que era apenas paranoia. Mas ele persistia. Comecei a remexer em caixas antigas, cartas, recortes, registros, até encontrar algo que me fez congelar. Uma carta, sem data, sem remetente, escrita com uma caligrafia firme e sóbria. A carta dizia: nem sempre o bem vence. Às vezes o mal apenas se cansa de vencer. Cuide dele. Mas saiba, você não foi a única. Li aquela frase incontáveis vezes. Você não foi a única. Aquilo acendeu uma faísca, que eu não estava preparada para lidar. Comecei a investigar por conta própria. Usei o nome de Clara em pesquisas antigas de jornais regionais. E então... encontrei outro caso. Outra mulher. Mesma cidade. Mesmo convento. Mesmo ano. Também havia deixado um bebê. E mais aterrador ainda, também sumiu depois de tentar recuperar o filho. Entrei em contato com uma antiga jornalista que, nos anos 70, havia denunciado discretamente o esquema de adoções ilegais em conventos do interior. Seu nome era Ruth Andrade. Hoje, com mais de 80 anos, ela ainda guardava documentos da época. Marcamos um encontro. Ruth era direta, lúcida e corajosa. Me contou que havia recebido ameaças de morte depois de publicar uma matéria sobre tráfico religioso de crianças. Disse que havia nomes de políticos, empresários e até policiais envolvidos. Tudo foi abafado, mas ela ainda lembrava de um nome em particular: Júlio Martins. Ele era o contato externo, disse Ruth, o homem que negociava as entregas para as famílias. Agia como um intermediário entre as freiras e os compradores. Com um detalhe: ele selecionava pessoalmente os bebês de melhor aparência. E sabe por quê? Porque ele recebia comissão dupla por esses. Meu sangue gelou. Eu já tinha raiva de Júlio. Mas isso era além. Era monstruoso. Ruth continuou. Ele sumiu do mapa em 1974. Mudou de nome, de estado, de vida. Mas antes disso ele fotografava as mães, às escondidas. Tirava fotos e arquivava, para garantir que, se algum dia elas voltassem, tivessem medo de serem denunciadas. Foi ele quem tirou sua foto. Agora fazia sentido. Ele não me deixou por fraqueza. Me deixou por interesse. Ele já tinha um plano, já sabia o que faria com nosso filho. E, provavelmente, com outros filhos de outras mulheres. Voltei para casa, em choque. Sentei com Samuel naquela noite e contei tudo. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, disse apenas: a gente precisa fazer algo. E fizemos. Samuel usou os documentos que havia coletado ao longo dos anos. Juntamos aos arquivos de Ruth. Montamos um dossiê completo. Levei ao Ministério Público. Ao início, ninguém deu muita atenção. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um novo nome apareceu. Um homem de 47 anos que havia sido adotado por uma família abastada de Belo Horizonte enviou um e-mail anônimo dizendo que também descobriu ter vindo do mesmo convento. E, com ele, mais 3 relatos vieram. Todos apontavam para o mesmo padrão: adoções misteriosas, falta de documentos. E, em 2 dos casos, o mesmo nome como contato intermediário: Júlio Martins. Era como se finalmente as peças começassem a se encaixar. A promotoria abriu uma investigação formal. Samuel foi chamado a depor. Eu também. Ruth, mesmo idosa, fez questão de ir. Sua fala emocionou a sala. Mas, como tudo que envolve poder e dinheiro neste país, o caso não ganhou manchete. Ficou em silêncio. Nos bastidores, alguns acusados morreram. Outros sumiram. Júlio
Foi intimado, mas nunca compareceu. Até que, numa manhã cinzenta, recebi uma ligação. Senhora Clarice, aqui é da Polícia Civil de São Paulo. O senhor Júlio Martins foi encontrado em sua residência, morto. O coração quase parou. Causa: infarto fulminante. Mas havia algo estranho. O investigador me disse que, ao lado do corpo, havia uma carta. E meu nome estava no envelope. Sim, meu nome. Escrito com a mesma letra que eu reconheceria até de olhos fechados. Era dele, de Júlio. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. E dentro, 4 palavras, escritas num papel amassado. Nunca fui o pior. Simples assim. Sem desculpas. Sem arrependimentos. Sem explicações. Apenas uma tentativa de justificar o injustificável. Samuel leu comigo. E ao terminar, apenas disse: e ele nunca foi o melhor também. Enterramos aquela carta junto com o resto da nossa dor. Júlio se foi. E com ele, os segredos que jamais serão contados. Mas algo mudou naquele dia. Não em Júlio. Em mim. Pela primeira vez, eu percebi que minha história não era uma tragédia. Era uma travessia. Uma ferida que se recusou a apodrecer. Um amor que, mesmo enterrado por décadas, nasceu de novo. Não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Hoje Samuel mora a 3 ruas de mim. Janta comigo 2 vezes por semana. Me liga quando sente saudade. Me abraça como se eu nunca tivesse ido embora. E mesmo quando o silêncio me visita de novo, eu olho para o relógio na parede. Olho para aquela velha correntinha que agora repousa sobre o altar da sala e penso: o tempo não devolve o que tirou, mas ensina como caminhar com o que sobrou. E para quem chegou até aqui, ouvindo minha história, talvez reste uma pergunta que nunca tive coragem de responder, mas vou deixar no ar. Se você descobrisse que parte da sua história foi escrita por mãos que você jamais conheceu, você teria coragem de reescrever o final? Porque eu tive. E foi assim que eu renasci. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me diz, você já perdoou alguém que te fez mal no passado? Ou ainda carrega esse peso? Se ainda não deixou seu like, deixa agora. Isso ajuda muito a gente continuar contando essas histórias reais, fortes e profundas. E se inscreve no canal.